Tudo bem, amados? Olha, eu tenho gravado vídeos, né? Esse é o terceiro vídeo que eu tenho gravado. Mas eu tenho postado no Face, tenho postado no Instagram. Porém, ele fica gravado só 3 minutos. E se você quer ver o vídeo completo, vá lá no YouTube, digita Gilda Dinali. Aí vocês poderão ver o vídeo completo. Aí vocês podem curtir, compartilhar para aquelas pessoas que precisam. E também pode se inscrever, porque toda vez que eu gravar um vídeo, vocês vão receber aí. Tudo bem? Então, amados, o casamento foi algo constituído por Deus, Deus lá do Jardim do Éden, foi construído, né? Deus do Jardim do Éden, Deus está conosco. E, amados, se você não tem Deus no seu casamento, não pediu a Ele para fazer parte, peça ao Senhor, para um minutinho aí e fala: Senhor, venha fazer parte do meu casamento, venha fazer parte do meu matrimônio, porque não é fácil, amado. Você tem que ter Deus no centro do seu casamento para que você possa viver muitos e muitos anos, até o fim da tua vida, amados, consequentemente, né, com Deus ali no meio. Porque eu tenho 31 anos, amados, 31 anos. Foi muitas alegrias, sim, muitas alegrias, mas também tive muita tristeza, tive muitas tribulações, tive muitas lutas. E se Deus não estiver no negócio, mas se Deus não estiver ali com vocês, vocês desfalecem, vocês caem, vocês se separam. É para isso que nós pedimos a Deus de todo o nosso coração que para fazer parte do nosso casamento, desta união. É maravilhoso, amados, porque vocês vão conseguir resolver esses problemas. E não sou eu que estou falando, amados. Na palavra dele também fala, vocês querem ver? Que fala lá em Jeremias 32. Eles serão meu povo, e eu serei o teu Deus. Dar-lhe-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem dos seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo o qual não deixarei de fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca apartem de mim. Está vendo, amados? Está na palavra do Senhor. Deus fala que vai fazer de vocês um só coração, um só caminho, amados. Quer dizer que vocês vão trilhar sempre juntos, vão estar sempre ali unidos. Não importa o que acontecer, mas vocês vão estar sempre ali unidos. Quando eu vi as divergências sobre a vida de vocês clamam a Deus e pedem Ele ajuda, com certeza Deus vai responder como Ele tem respondido na minha vida. Se acaso no meio do caminho vocês se afastarem um do outro, Deus vai renovar vocês, Deus vai renovar o matrimônio de vocês. Aleluia, para quem também está começando a vida nova hoje, eu falo para vocês que a gente não podemos viver uma vida como vivíamos no tempo de solteiro. Nós não podemos viver aquela vida, porque há uma mudança de vida. Quando vocês casam, há uma transformação responsável que Deus cria no nosso coração, uma transformação grande sobre nossas vidas, onde nós não podemos, né, viver uma vida de solteiro, amados. Eu estou falando novamente porque não podemos viver com uma vida de solteiros. A nossa vida mudou completamente. Nós também temos que mudar as nossas atitudes perante Deus e perante a quem amamos. Amados, para quem está começando a vida hoje, eu sei que isso é novidade para vocês. É uma novidade. E outra coisa que eu quero falar para vocês também é quando vocês casam, é uma primeira das coisas que vocês têm que mudar o comportamento e não pode continuar vivendo da mesma maneira que vocês viviam quando era solteiro. E também, amados, uma outra coisa que eu quero falar para vocês, né? Que quando, hoje em dia, a maioria das mulheres trabalham. Homem e mulher trabalham. Ambos estão trabalhando. Mas, amados, né? Não tem essa não, vou falar para vocês, não tem essa não. A mulher trabalha e fala: este é o meu salário, eu trabalhei, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha vida. E o marido também faz a mesma coisa. Como vai sobreviver a casa? Não tem como, amados. Quando vocês trabalham, os dois trabalham, tem que ser um salário só. O salário não se torna nem meu nem teu, mas se torna nosso. O salário é da família, é da casa. E vocês têm que saber se projetar para viver com esses salários de vocês. Vocês montam um plano, pagam as contas, e vocês
monta uma caixa, né, vamos falar assim, de sobrevivência, uma caixa de pronto-socorro, e quando vocês precisarem, vocês podem se socorrer. Porque vai estar sempre acontecendo algo na nossa vida que muitas vezes eu não tive onde socorrer, mas tive que socorrer a Deus. Mas também quando vocês precisam de socorro, vocês têm onde tirar o dinheiro, vocês têm onde socorrer o plano de vocês. E não deixam de sonhar, amados. Coloca os planos de vocês e começam a sonhar e planejar a vida de vocês. Começa a planejar. Para você que está colocando Deus no teu casamento hoje, começa a planejar o casamento de vocês. Senta com o teu esposo e fala assim, vamos ter esse projeto, vamos construir a nossa casa, vamos construir, vamos viajar, vamos projetar, mas para tudo isso, vocês têm que ter a conta em dia e tem que ter uma união só, amados. Não adianta vocês quererem, né, cada um falar que o salário é teu. Não, a casa precisa sobreviver. O casamento de vocês precisa sobreviver. E toda vez que você fala, é meu casamento, vocês quebram um vínculo. Vocês quebram um vínculo. Porque não tem esse, nem meu, nem seu, irmão. É nosso. É nosso casamento, é o nosso dinheiro, é o nosso compromisso, é nossos sonhos que estamos colocando em jogo. E não coloque os sonhos de vocês, amados, em vão, de lado. Porque o que nos direciona são os caminhos do Senhor. E quando o caminho do Senhor está conosco, amado, Ele nos faz sonhar junto, faz nos planejar junto. E para isso, amados, eternamente nós temos que ter Deus junto no nosso casamento. É maravilhoso, amados, porque quando sonhamos juntos, nós planejamos juntos, vamos vencer juntos, todos nós juntos, onde Deus se alegra e vocês se alegram em Deus. Então, amados, estejam vocês cientes disso. O dinheiro é da casa. Aí você fala assim, mas eu preciso do dinheiro para arrumar a minha unha, arrumar o meu cabelo, principalmente as mulheres. Irmãos, sim, nós precisamos, amados, mas temos que ver como, né, nós vamos encaixar essas contas aí. Tem que ter esse limite. Olha, amados, eu vou falar para vocês. Muitas das mulheres não trabalham, e muitas mulheres, né, não trabalham, elas têm que saber se virar, amados. Muitas vezes o marido não dá conta e você não vai cobrar dele essa conta. Por quê, amados? Muitas vezes nós casamos com pessoas que ganham salário mínimo. E quando ganham salário mínimo, amados, é Deus abençoando para que vocês prosperam. Mas quando ganhamos salário mínimo, não temos, né, como arrumar unha, arrumar o cabelo. Aí você, mulher, vai ter que saber aprender a se cuidar. Você tem que aprender a cuidar das suas unhas, você tem que aprender a cuidar dos seus cabelos, você tem que saber, amados, você tem que saber se multitransformar, ter muitas vocações sobre a sua vida, onde você faz a sua sobrancelha, onde você faz a sua unha, onde você faz o seu cabelo. Também o marido também. O marido já requer menos, que é só apenas um corte de cabelo, a fazer a barba. Muitas vezes eles têm que aprender a fazer em casa quando a pessoa recebe salário mínimo. E não vamos deixar de ser felizes por causa disso, amados. Porque quando recebemos salário mínimo e quando Deus está presente no casamento, Ele faz vocês prosperar. Amados, essa é a vida que nós temos. Essa é a vida que nós temos diante de Deus. Amados, é muito bom, é muito maravilhoso. Que você possa aprender com essa palavra, que as minhas palavras possam expressar bem no coração de vocês. Porque é assim, amados, que temos que viver a nossa vida. Nada de separação, nada de separar o teu pagamento, nada de separar a tua vida. Porque quando falamos é nosso, você não está falando mais que é do seu casamento, mas você está se distanciando, você vai acabar se distanciando do teu marido, do teu esposo. Porque o salário tem que ser da família, e o salário sendo da família tem que ter esta união, tem que ter um planejamento familiar, amados. Então, amados, que vocês possam estar parando e pensando, porque é diante de Deus, amados, que nós vamos vencer. E não vamos vencer quando nós falamos que é nosso. É dos dois. A união é dos dois, o salário é dos dois. Que vocês possam estar pensando nisso, amados, a todo momento. A cada palavra que eu disser, vocês venham pensar, analisar, para que vocês cresçam,
cresçam e vivam muitos anos na presença do Senhor e muitos anos casados. E cada vez mais, principalmente na presença do Senhor. Amém? Fique com Deus, que essa palavra possa ficar no coração de vocês.